vai falar disso, mas depois da matéria que você vai chamar. Bom, a matéria que nós vamos tratar agora é sobre o caso do Rodoanel, Maurício Siqueira. A juíza manda que a empresária Francislene Correia devolva 40 milhões de reais. E esse assunto vem se propagando não só em Guarulhos, mas em todo o Brasil, repercussão nacional. E nós fomos tentar entender, mais especificamente, Maurício Siqueira foi tentar entender o que está acontecendo nesse assunto. Vamos à matéria no Rodoanel e voltamos já já. Muito bem, nós estamos aqui numa das obras que promete resolver um grande problema do trânsito no estado de São Paulo, principalmente das marginais e também da mais celeridade no transporte de cargas no Brasil, que chega e que sai. Por exemplo, aqui está o Rodoanel. O Rodoanel é uma obra que faz a ligação, que corta todo o estado de São Paulo, várias rodovias, propiciando assim a agilidade de entrega de mercadorias ao Porto de Santos, ao terminal de cargas de Guarulhos, ao aeroporto, enfim, uma obra muito importante para o estado de São Paulo. E esta obra está cortando a cidade de Guarulhos e causando muita polêmica, muita discussão em torno desta obra. Razão? Qual o motivo da discussão? Existe aqui esta área que foi desapropriada, que tem vários proprietários, mas uma delas em particular chama a atenção. Trata-se de uma área de em torno de 230 mil metros quadrados de propriedade de Francislene Correia. Mas até aí, por que se destaca tanto a Francislene Correia? Porque se trata da esposa do deputado federal Eli Correia Filho. Por esta razão, começa-se a polêmica. Mas onde nasce toda a história, onde cria, onde se causa tanta polêmica assim? É justamente nos valores de desapropriação desta área. A primeira avaliação feita pelo Estado de São Paulo, pelo DER, ficou em torno de 9 milhões e 700 mil reais. E um perito judicial, o João Pontes Filhos, avaliou, depois de uma nova avaliação, esta área específica de 230 mil metros quadrados, no valor de 70 milhões de reais. Durante esse processo, foi sacado pela Francislene, titular e dona do dinheiro, e dona do terreno, o valor de 31 milhões de reais. Até aí, poderia sacar, não poderia sacar, enfim, mas sacou o dinheiro. E este foi o grande ponto. Ela poderia ou não sacar o dinheiro? Ela teria direito ao saque ou não? Afinal de contas, quanto vale realmente esta área? 70 milhões? 9 milhões? 30 milhões? Tudo isso está sendo questionado. Mas o que está em questão é que se alega que o saque não poderia ter sido realizado, porque ainda cabia recurso do DER para questionar os valores pagos e pleiteados nesta área. Recentemente, o assunto voltou à tona e toma conta das mídias de Guarulhos e principalmente do estado de São Paulo e de todo o Brasil, inclusive na Rede Globo, na Bandeirantes, todo mundo falou desse assunto. Que uma juíza mandou que Francislene devolvesse 40 milhões de reais. A pergunta que se faz: quem está com a razão? Quem está certo? Quais são os verdadeiros valores desta área em questão, desta área de 230 mil metros quadrados de propriedade de Francislene Correia? Repito, tomou repercussão não só pelos valores que estão sendo questionados na Justiça, mas principalmente por ser esposa do deputado Eli Correia Filho. Nós vamos para os estúdios agora e vamos tentar entender como está sendo feito, como está o andamento desse processo e que, de fato, o que está acontecendo e onde está a verdade de tudo isso. Pelo menos tentar descobrir aonde está a verdade de tudo isso. Muito bem, é o Fato e Debate, Nova TV Destaque. Guarulhos se vê aqui. 7h14. Vamos lá, Júlio. Quando eu digo lá, eu costumo balizar minhas críticas no aspecto que não penda nem para um lado nem para o outro, certo? Certo. Quando começou esse negócio da ponte, do Baquirivu, que eu falei, pô, a eleição não acabou, lembra que eu falei aqui? Que ainda estão mostrando que, olha, nós que estamos fazendo deputado Eli Correia, fazendo negócio lá, tá?
faz parte da política. Né? Foi lá em Brasília, levou os vereadores, a ponte continua fechada. O prefeito tinha ido um dia antes. Quer dizer, mostra uma disputa... E a ponte está fechada. Política. O secretário foi e a ponte está fechada. Mas faz parte do mundo político. Se eu tivesse concorrido no segundo turno com o Guti, eu sou... É óbvio, é natural, não, faz parte da política. Meu, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não adianta a gente ficar brigando com isso daí. É óbvio que eu vou criar o quê? Eu vou criar uma análise paralela da cidade para apontar o defeito do outro, tal, não sei o que, tarará. Se é certo ou se é errado, é outra história. Não estou dizendo que é certo. Se é certo ou se é errado, é outra história. Mas que é natural aqui em qualquer lugar do mundo. Né? O cara se elege mostrando as suas qualidades, mostrando se fosse comigo, tá vendo? Seria diferente. Então, enfim, isso faz parte da vida política. Só que tem um momento que tem algumas coisas que você tem que acabar com a campanha. E foi muito utilizado esse caso do Rodoanel para poder atingir o deputado Eli Corrêa, que era candidato a prefeito aqui. E deu no que deu. Acontece o seguinte, parece que a campanha também não acabou dentro do diário. Eu vou ler a matéria aqui, só a manchete. Justiça bloqueia 31,5 milhões de mulher de deputado em ação do Rodoanel. Família de Eli Corrêa não devolveu 30 milhões após decisão judicial. Tarará, 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 tarará. Aí, essa notícia aqui saiu no estado de São Paulo em 9 de julho de 2016, ou seja, há um ano. Faz um ano que saiu essa notícia. E que, aí, como é que é possível, se a justiça bloqueia, não devolveu os 30 milhões, tarará, tarará. Eu fui levantar. Acontece o seguinte, esse bloqueio, essa pedido de devolução veio depois de mais de um ano. E essa empresa, Quadra de Aço, que foi fundada pelo Assis de Almeida, pai da Francis Leme, já atua no mercado há muito tempo. E 30 milhões para quem compra imóvel, do jeito que eles compram e vendem imóvel, meu amigo, só um imóvel já vai 30 milhões. É óbvio que não tinha dinheiro na conta. Mas é óbvio também que entra todo mês dinheiro dos aluguéis que recebe. Enfim, essa notícia já era velha, mas eu falei, mas por que está mandando pegar 40 milhões agora, se não bloqueou lá os 30? Não é isso? Seria lógico. Tá legal. Só que é o seguinte, falta ao judiciário um pouquinho mais de competência para poder ler o que foi feito. Olha, não está lendo. O dinheiro não só foi bloqueado, como todos os bens dela estão disponíveis. Ou seja, só de imóvel indisponível que não pode mexer, tem mais de 200 milhões. Mais os 30 que está lá aprovado. Solta para mim as imagens lá, que eu tirei fotografia lá do pedido do advogado. Esse é o pedido do advogado. Só para você entender que ele está dizendo o seguinte, olha, e essa eu acho que é bastante importante a gente salientar isso. O advogado está dizendo, nesse documento, que além de estar lá o dinheiro, né, tem um detalhe bastante importante, que é o quê? O perito, né, a perícia definitiva dentro do processo foi apresentada nos autos e encontra, com vistas à expropriante, né, para que ela se manifeste esclarecimento processual, o perito confirmou a indenização referente a outubro de 2013, ou seja, o valor de R$ 37.449.977,80. O perito confirmou. A última análise que foi feita, depois de todo esse monte de coisa, chegou à conclusão que o valor é esse mesmo, é 37 milhões. Aí é o resto do documento, onde mostra aquela tabela, os valores que já foram colocados, que dão garantia dentro desses 30 e poucos milhões, que na verdade tem mais de 35 e 4 milhões que não precisaria devolver, está lá, que foi também depositado e encontra-se no processo. Ou seja, não só devolver os 30, como ainda tem 4 a mais lá. E mais a indisponibilidade de bens, que é o que está pedindo. Libera porque a pessoa, nessa empresa e essa família, vive de comprar e vender imóvel, precisa estar com os bens disponíveis, não pode fazer nada. Então, quanto é que é a garantia que eles querem? Já disponibilizaram todos os bens da Francis Leme.
Aí vem a esposa dele correr, a esposa dele correr, a esposa dele correr. Eu não estou aqui com procuração de ninguém, só que em função do bom jornalismo, a gente vai ver o seguinte, e nós vamos ver mais, não vai parar aqui hoje não. Eu estou pensando o seguinte, só ele, a esposa, tá, essa área foi adquirida há muito, ela não conhecia nem o marido. Ela não conhecia nem o marido ainda. Foi o pai que adquiriu essa Foi o pai que área. comprou, Foi o pai ela era que comprou. pequenininha. E aí, velho, coloca a esposa, o deputado ali correr, a esposa... Agora, o secretário de saúde, ex-secretário de saúde, saiu e mostrou que também Roberto Lago está no mesmo processo. Só que ele não levantou dinheiro. Eu fui ver, mas como é que ele levantou dinheiro? Acontece que na procuração dada para o advogado, ele teria a possibilidade de levantar esse dinheiro, sem necessidade de ter que a Francis Lene autorizasse. que autorizasse ou não. O juiz determinou. A briga do Ministério Público a investigação não é mais de valor, porque já chegou ao valor que é esse mesmo, pelo menos a última avaliação foi essa. Se essa avaliação com o advogado, não o atual, o anterior, o advogado anterior, se teve alguma atuação diferente com os peritos, envolvendo o juiz, que é muita coisa, é muita gente envolvida. Então eles estão analisando tudo isso daí que não tem nada a ver com a Francis Lene. E os bens estão bloqueados. E os bens estão bloqueados e tem os 31 milhões lá. A gente não sabe onde vai acabar isso. Só que, na verdade, a gente, quando for falar e dar sequência nas informações, eu percebo o seguinte, que tudo que o Dersa está mandando ver lá, pedindo, a juíza está dando. E esse processo tem que ter uma solução. Afinal de contas, não é só ela, são 28 famílias. 28 famílias. Fausto Miguel Martelo, que também foi candidato, também tem área lá, e em valor maior, e em valor maior. O valor do metro quadrado dele está avaliado acima do metro quadrado dessa área. O do lago eu não sei quanto é que está, mas tem um outro monte de gente, família aqui tradicional, que tem área naquele pedaço lá que o Rodoanel está passando. Então, nós não vamos ficar tocando, porque você não fala, estou falando agora. Eu já falei aqui, e eu fui levantar, antes de ficar metendo o bedelho, dar pitaco, vamos levantar como é que está o processo. O processo realmente está um balaio de gato, que ninguém consegue chegar no final, sendo que já tem a decisão do perito. Eu vi na Bandeirantes o deputado falando, isso é da minha família, não é minha, não é meu, isso é da minha mulher, tem lá várias famílias, e estão sempre pegando no pé, o Eli correr, atingindo o Eli através da Francis Lene. Agora, antes de ficar falando, aí você fala, mas deu na Globo, deu no Estadão, mas alguém foi olhar o processo? Alguém foi ver que essa decisão de bloquear 40 milhões, Sérgio, é imbecil, é uma decisão imbecil. Por quê? Porque já está retido 35 lá, quando não mandou, há um ano atrás, já bloqueou, eles depositaram lá 9 milhões, e mais, tem a área toda. Agora, como é que funciona, para quem, você que está aí, eu também não entendia, o Júlio também não entendeu, eu nunca tive uma casa ou um imóvel desapropriado pelo Estado. O que o Estado faz quando desapropria dessa forma? Vai lá e desapropria. Ele manda lá embaixo para discutir um pouquinho. Sabe quando você vai comprar um negócio? Na bacia das almas, né, como diz o negócio. Manda lá embaixo, discute, sobe um pouquinho e tal. Talvez mandaram muito lá embaixo, a justiça demora, o imóvel aumenta de valor, e aí chega nisso que chega. É o judiciário que faz, de um lado, faz alguma coisa que preste, como a Operação Lava Jato, e do outro lado, acaba beneficiando quem está fazendo coisa errada. Infelizmente, nesse caso, não tem como pedir mais 40 milhões, sendo que está com os bens indisponíveis e já foi depositado o dinheiro, como o advogado mostrou. O que falta é a juíza ler o processo. É isso. E nós precisamos ter mais responsabilidade, principalmente algumas pessoas da imprensa, quando trata desse assunto da Francis Lene, sempre associa a imagem do seu marido, inevitavelmente, que é o deputado Eli Correia. É o deputado que representa a nossa cidade, deveria ter um pouco mais de responsabilidade quando nós formos dar alguma notícia ou falar sobre algum assunto tão polêmico e tão complexo como é essa ação aqui. Então fica aí o nosso chamamento à responsabilidade àqueles que, por vez, possa dar uma notícia antes, checar, como Maurício Siqueira checou, foi buscar as informações, para que a gente pudesse entender um pouco. Está complicado, mas já deu para entender um pouco. O dinheiro está lá. O que nos justifica é pedir esses 40 milhões e sempre como destaque, esposa de deputado.